Bem-vindos ao Mundo Libertário, eu sou o Chico. E eu sou o Davi. E cara, graças ao grande, gigante, maravilhoso Mamãe Falei, eu me livrei de ter que falar sobre a guerra, cara. Como assim? Eu passei a semana inteira estudando tudo que eu podia sobre a guerra para fazer uma análise geopolítica maravilhosa e não concluí porcaria nenhuma, não entendi nada e tava super nervoso para gravar esse vídeo, mas Mamãe Falei veio e me salvou, cara. Não, mas aqui na pauta a gente vai falar primeiro sobre a guerra, depois sobre o Mamãe Falei. Bom, sobre a guerra eu não sei nada, e você? Também não. Mas tem algumas coisas que a gente pode estabelecer com certeza. É normal, em todo tipo de guerra, ter propaganda e às vezes é só um exagero nacionalista, como por exemplo quando a Ucrânia diz que morreram 3 mil russos lá em 2 dias, 3 dias. Eu vou te cortar para contar. Eu peço desculpa a todas as pessoas que fazem parte dos meus grupos de WhatsApp, do qual eu fico mandando esse vídeo, acho que são as únicas pessoas que assistem. Por quê? Eu fiquei mandando a notícia sobre o fantasma lá de Kiev, Kiev, como a o gente cara diz que sozinho derrubou 9, 10 caças. Eu mandei muito isso, eu acreditei demais nisso. Até descobri que não era verdade. Outra propaganda. Outra propaganda também é aquela questão da ilha, que teriam os ucranianos, da Ilha das Cobras, onde teriam os ucranianos morrido, mandando os russos se fuderem. Também eles não morreram. Mas, independente de ter propaganda para todos os lados, e os russos também estão fazendo propaganda, apesar que eles estão assustadoramente ineficientes na propaganda, os ucranianos estão dando um baile no quesito guerra de informação nos russos. O que é que a gente pode dizer? O Putin, a Rússia, foi o agressor inicial. Ninguém está negando isso, nem os próprios russos. Então, do ponto de vista ético, acho que a gente não tem que discutir que a Rússia está errada, certo? Cara, isso foi a coisa que deixou extremamente animado. Por quê? Faz 2 anos que os libertários, de uma forma geral, vêm concordando com o Bolsonaro por causa da maneira com que o Bolsonaro conduziu as questões relacionadas à pandemia. E faz 2 anos que a gente vem sendo chamado de bolsonarista e tal. De repente, no começo da semana, o Bolsonaro não tinha uma opinião lá, não estava tão estabelecido que nem agora, que ele reconheceu que a Rússia está errada. Ficou aquela coisa que houve uma separação do pensamento libertário, dos libertários em si, com relação ao pensamento dos bolsonaristas. E isso me deixou extremamente animado, porque assim, cara, a gente não está aqui com político de estimação, a gente não está aqui, a gente está aqui pensando sempre em ideologias. Então assim, quem iniciou a agressão? Quem iniciou a agressão está errado. Agora, não existe santo nessa história. Primeiro, você achar que Biden, OTAN são santo? Não, faz 10 anos que a gente vem falando mal desses caras. Agora, você achar que o Putin, cara, o Visão Libertária tem um vídeo, acho que do ano passado, contando uma possível história, né? Até eles reconhecem que é uma versão da história do Putin, de como ele chegou no poder. Cara, o cara é o pior dos piores, o KGB mais malvadão que tinha na KGB que chegou no poder. KGB, não KGV. Então, assim, não tem santo para nenhum lado. Essa teoria de conspiração, de que, cara, o Putin tá lá para acabar com a pedofilia, tá lá. Não é isso. Mas você tocou num ponto importante. Por quê? De um lado, tem o Putin, que é um claro lunático. É difícil olhar para a cara daquele homem e achar que ele tá lá para lutar pelo justo, pelo bom, pela liberdade, contra a nova ordem mundial. Do outro lado, contra ele tem o Biden, tem a ONU, tem a Organização Mundial de Comércio, tem aquele Klaus Schwab, tem o George Soros. E aí a gente olha toda essa galera contra ele e a gente imediatamente fica... Esse povo todo tá contra alguém, essa pessoa tem que estar certa. Mas não tá. É difícil, eu sei que é difícil, eu sei que a tentação é ver toda essa galera de um lado e a gente querer ir pro outro. Mas às vezes, só às vezes, tá todo mundo errado. Eu acredito que nesse caso aí não tem santo. Infelizmente, são 2 povos na mão de tiranos, né? Um na mão de um ditador que está lá há 20 anos. Um ditador nacionalista. A gente não sabe a motivação do Putin. E olha, eu assisti muito vídeo de especialistas em geopolítica, até o ponto que eu assisti tantos para concluir que nenhum sabe porcaria nenhuma, porque é chutes em cima de chutes. E então assim, pode ser que ele só esteja querendo
botar o nome dele na história da Rússia como o cara que aumentou o território, o cara que recuperou aquilo que a União Soviética tinha perdido, mas pode ser que ele tenha motivações internas que a gente não faz ideia, a gente não sabe o que está acontecendo na Rússia, olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho da população, imagine quantos estados, cidades, problemas o cara tem lá, que não faz ideia. Então, assim, é mais fácil reconhecer, nós não temos ideia do que está acontecendo lá do que querer criar uma história de que, cara, tinha tráfico de criança, túneis... não quer dizer que não tenha, mas a invasão também pode não ter nada a ver com isso. Uma explicação que é muito provável, mas que ninguém gosta, porque é simples demais, é que o Putin tenha ficado biruta, né? Ele está lá há quantos anos no poder, quantas décadas? Imagina ficar 20 anos à frente de um país cheio de gente doida que nem a Rússia. O cara vai ficando pinel, não é possível que na idade dele ele não esteja sofrendo aí da KGB ou não da KGB, que ele não esteja sofrendo alguma pressão. Mas o único político que eu sei que está certo nessa situação é o nosso presidente, o capitão Jair Messias Bolsonaro, que ficou neutro, porque se apanhar é ruim, apanhar pela briga dos outros é pior ainda. No começo da semana não estava claro, até o pessoal dizia que ele tinha ficado pró-Rússia, mas agora ele já deixou um pouco mais a opinião dele aí. E dentro de todas essas mentiras que saíram, foi aquela que preocupou bastante o Brasil, porque a vocação brasileira, eu já falei isso em outros vídeos, é a agricultura. Por mais que a gente queira que seja a indústria, que a gente se industrialize, e o Brasil precisa se industrializar, é óbvio, o Brasil precisa de tecnologia, mas a nossa vocação é a agricultura. Então, assim, nós sempre vamos ser bons na nossa vocação, que é a agricultura. E com o problema da exportação de um tipo de adubo, que é o que vem da Rússia, seria um problema grande para a agricultura. Agora parece que já essa mentira já foi esclarecida. A Rússia vai somente cortar a distribuição para a Europa, mas para o Brasil vai continuar normal. E isso graças a quem? O capitão Jair Messias Bolsonaro, herói nacional. Ponto para ele. Também essa semana aí saiu uma nova pesquisa, onde agora parece que ele só está 6, 8 pontos abaixo do Lula. Então, ou seja, já está que a eleição ganha aí para ele. Para as eleições estarem dizendo um negócio, para as pesquisas estarem dizendo um negócio desse, é porque ele deve estar uns 100 pontos à frente. Então assim, eu digo para vocês que ninguém sabe nada sobre essa guerra e chega de acompanhar a guerra porque só vem mentira. A informação que sai num dia, o tanque russo atropelou o velhinho. Aí não, o tanque não era russo, o tanque era fabricado na Rússia, mas era ucraniano. É só mentira, gente. Se fica vendido. É uma situação impossível. Toda situação de guerra tem a névoa de guerra, o fog of war, e é difícil acompanhar, mas essa em particular parece que é mais uma guerra de informação do que qualquer outra coisa. Isso não estamos aqui pretendendo minimizar o sofrimento real das pessoas que estão lá, que com certeza estão morrendo, que com certeza estão sofrendo. Ninguém aqui está tentando dizer que a guerra está sendo lutada por atores, que é um fingimento. Guerras são terríveis e as pessoas que estão lá estão sofrendo. Quer a gente aqui no Brasil saiba quem morreu, que prédio foi atingido, quer não. Outra notícia que foi dada e depois foi desmentida é que os russos estariam bombardeando uma usina nuclear. Foi dito isso e depois foi desmentido. Ela explodiu, foi uma bomba? Que estariam jogando mísseis, aí depois foi dito que não havia evidências que essa usina estivesse sendo bombardeada. Mas ninguém está minimizando o sofrimento humano que acontece realmente durante a guerra e que é terrível. O que a gente está dizendo é que devido a essas dificuldades de informação, porque é do outro lado do mundo e a imprensa não está fazendo o trabalho adequado de verificar os fatos, a gente fica à mercê dessas informações de governo que não são confiáveis, a gente sabe que governos não são confiáveis, e portanto temos de ser muito céticos no que a gente acredita e não acredita. Sempre mantendo esse lado humano e empático para com as pessoas que estão de fato sofrendo, como com certeza estão, pois a guerra sempre faz vítimas, isso é inevitável. De outras palavras, o que ele está querendo dizer é que nós somos libertários, anarcocapitalistas, nós detestamos o Estado e todo esse sofrimento está sendo causado pelo Estado. Então a culpa são os Estados e não existe Estado bom. não dá para colocar, a grande Ucrânia, não, é um Estado. O Estado é sempre ruim. E se nós não temos como saber com certeza quantas pessoas morreram na Ucrânia, nós sabemos que a guerra fez uma baixa aqui no Brasil, que foi a carreira do deputado, vereador, alguma coisa, de São Paulo, Mamãe Arthur Falei. Cara, grande Arthur Falei, ele me salvou. Mamãe Falei me salvou porque eu não queria falar sobre guerra mesmo, e aí não se fala em outra coisa. Eu nunca vi uma chuva de memes tão grande, eu nunca vi, assim,
simplesmente o Big Brother foi ignorado, a guerra foi ignorada, o Covid foi ignorado e a mamãe falei salvou o mundo porque agora o assunto é ele, se a namorada dele vai voltar pra ele ou não. Eu nem sabia que ele tinha namorada. Uma noiva, uma médica, e assim, cara, o que eu acho assim, o que ele falou, sinceramente, tirando do contexto de guerra, não tem nada demais. Os meus amigos, a gente fala com esse tipo de linguagem, a gente às vezes fala uma coisa que não é o jeito que você pensa, aquilo não reflete o que você é, mas às vezes você fala com os teus amigos de uma forma meio brincando, mais querendo ser engraçado, mais querendo fazer uma piada, mais dentro de um personagem cafajeste, canalha, e você fala umas coisas como a que ele falou. Então assim, isso, eu olhei ali e falei, cara, mas não falou nada de tão fogo assim. Eu vou aqui fazer um outro ponto, porque deixando de lado a questão da linguagem, porque os aliados dele estão tentando dizer, ele falou com uma linguagem chula, mas isso é assim que eu me falo. A questão não é a linguagem chula. A questão é que o que aconteceu aqui, vamos ver a história toda. Ele é vereador, deputado lá de São Paulo. Não é nem, ele é um político, não é em âmbito federal, mas ele é um político. Ele deixou o estado dele, que ele devia representar, para ir para Ucrânia, do outro lado do mundo. Já é uma coisa esquisita. Até os apoiadores dele já ficaram, o que ele está indo fazer lá? Já começaram a desconfiar. Já começaram tá, mas tudo bem, ele está indo lá mostrar que o Bolsonaro mentiu, porque o Bolsonaro disse que não estava tendo massacre, ele vai lá mostrar um massacre. Aí ele chega lá, aí ele começa, eu vou bater uma foto com um monte de garrafa. Assim, umas garrafa PET, aí ele diz que está fazendo coquetel molotov, só que dá para ver que aquilo ali não é para fazer coquetel molotov, porque aquilo ali é um monte de garrafa que está sendo reciclada, dá para ver que está tudo arrumado certinho, é um bar ali onde ele está. O pessoal descobre onde é o bar, que fica na fronteira longe da guerra. Aí já começa a desconfiar mais, mas o pessoal que acredita nele, que tem confiança no trabalho dele, continua lá querendo achar que ele está fazendo alguma coisa. Aí de repente vem um áudio desses, que ele fala que o que ele está preocupado, que ele vai voltar lá para pegar a mulher depois da guerra, e fica claro que ele não estava preocupado com guerra coisa nenhuma, fica claro que ele foi para lá buscar vantagem, que a vantagem era, antes todo mundo sabia, menos os seguidores dele, todo mundo já sabia que era para falar mal do Bolsonaro, uma vantagem eleitoreira, politiqueira, e depois piorou, porque aí ficou uma vantagem assim, sexual, uma vantagem de buscar lá as pessoas que estão num estado de pobreza, de vulnerabilidade, ele olha para aquelas pessoas e ele não vê, essas pessoas ficaram deslocadas da guerra. Que ele dissesse, um povo muito bonito, mas um povo que foi deslocado da guerra, que foi afetado pela guerra, e que coisa triste. Não, ele vê, nossa, esses aí são pobres. E está preocupado com o que ele vai conseguir de vantagem. Quando fica claro, até para os seguidores dele, que o que ele quer é uma vantagem, isso destrói aquela ficção que ele tinha de manter. Porque sem essa ficção, essa ida dele para lá, que já era tão forçação de barra, vira uma mentira. Ele pediu dinheiro dos seguidores para ir para ajudar lá. Vira tudo uma mentira e as pessoas se sentem enganadas. E é isso, muito mais do que a linguagem chula, é essa ideia de que ele está lucrando com a guerra, que ele é um war profiteer, que as pessoas desprezam. É como se ele estivesse indo para lá, vi umas casas bonitas, vão ficar baratas depois que os donos morrerem lutando na guerra, vou voltar lá e comprar. Ia ser desprezível. E quando ele faz isso com pessoas, com seres humanos, com sexo, ainda é mais desprezível. Porque é ainda mais, é mais pessoal, é mais humano. E é isso que afetou as pessoas, e é isso que teve essa reação tão forte. Eu acredito que é o seguinte, se você visita um lugar que acabou de ter uma catástrofe, ou que está tendo uma catástrofe, isso deveria te sensibilizar como ser humano. Então, eu imagino que qualquer pessoa normal, que não é alguém que é ambicioso por poder, que é alguém que é ambicioso pela própria imagem, após esse lugar, mesmo mandando um áudio para os amigos, e falando com toda essa linguagem que eu acabei de falar, que é normal você falar com uma linguagem mais chula, mais de zoeira, mais dentro de um personagem cafajeste, você ia estar mais comovido, falando, cara, a coisa aqui tá feia, as pessoas estão preocupadas, gente morta, as famílias estão nervosas. Era normal ter uma pessoa mais sensibilizada, uma pessoa normal, não um político. Político não é uma pessoa normal. São pessoas que têm um outro tipo de ambição na vida.
Então, o Mamãe Falei, ele é um cara... Vocês estão percebendo que eu estou da mesma altura do Davi hoje? Porque eu estou sentado em 4 livros. Então, eu como um baixinho, eu entendo ele. Nós baixinhos somos complexados. Tudo que você vê as mulheres falando eu gosto de homens altos. Entendeu? Isso dói na alma minha, do Mamãe Falei. Então, assim... E eu sou uma pessoa de altura média, tá? Só pra não, ele é altinho, ele é altinho, de altura média e eu sou menor que o Nando Moura. Eu sou do tamanho do Paulo Cogos. Aí, assim, o que acontece? O cara é complexado, porque é baixinho, aí ele fica todo metrosexual, querendo tomar bomba, ser fortinho, não bebo, porque eu tenho que amanhã malhar. E isso, cara... As pessoas que conhecem ele de perto falam assim, cara, quando as meninas lá do MBL, elas dão em cima do Kim, dão em cima do Renan, dão em cima daquele que era músico lá, o que é o mais bonitão lá, o Pedro Deiro, alguma coisa assim. As meninas dão em cima desses caras, mas não dão em cima dele. Isso, fontes internas do MBL falam, cara, a mulherada não dá em cima dele, entende? Porque ele é um babaca. Porque o cara, toda mulher que ele vê, ele já chega dando em cima, ele tem esse foco, a mulher percebe e tem. E quanto mais ele é esse tipo de babaca, mais carente ele vai ficando e mais repulsa ele vai causando. Então, cara, é isso, é ele, cara. O Renan é um escrotinho, todo mundo sabe. Isso é uma coisa que já é falada faz tempo. Agora só ficou evidenciado aí quando ele fala que o Renan faz a viagem atrás das blondes aí todo ano, tal, Trip of Blondes e tal. Então, assim, cara, pra mim o MBL tem que ser enterrado, fim de papo, acabou pra eles. Obrigado pelo serviço prestado no fim da Dilma. Bom, e isso é um ponto que vale a pena ressaltar, porque é fácil ver essas coisas como uma contingência. Se ele não tivesse feito esse áudio, se a Dilma não tivesse feito aquela ligação para o Lula, nada disso teria acontecido. E não é assim. Essas coisas não são contingências. Eu não estou dizendo teoria da conspiração, não estou dizendo que ele foi drogado e obrigado, que isso é deepfake. Aliás, ele já admitiu, já fez um vídeo de desculpas esfarrapados. Se alguém for lá olhar o vídeo, vai notar que todos os comentários são esculhambando com ele, xingando com ele e dizendo que as desculpas dele são as mais esfarrapadas possíveis. Mas eu não tô falando de teoria da conspiração. O que eu estou dizendo já houve coisas muito piores. Quem acompanhou a situação na eleição nos Estados Unidos 2 anos atrás, sabe que o laptop do Hunter Biden, que aliás só o fato de eu estar mencionando aqui já pode bloquear o nosso vídeo. Você já falou isso mais 5 vezes. Não bloquearam até agora, não vai ser hoje. Vai, de algum jeito a gente continua escapando. Eu acho que quando a gente conseguir chegar em 2.000, em 1.500 inscritos, a gente vai começar a ser bloqueado. Vamos ver. O laptop do Hunter Biden tinha coisas horríveis ali. Tinha coisas absurdas. E que eu não vou nem citar aqui porque é outra história. E foi abafado magistralmente por toda a catedral. Aliás, eu falei em catedral num vídeo outro dia, disseram que isso tinha a ver com o movimento neo-reacionário do não sei o quê. E eu não sei nem o que é isso. Catedral, para quem não sabe, é aquela união entre governo, universidades e mídia que gera essa aparência de consenso na sociedade, que é tudo uma ilusão. E a catedral conseguiu abafar esse laptop, que tinha coisas absurdas. Poderia facilmente ter abafado, ou se não abafado, pelo menos mitigado os efeitos desse áudio. Por que não fizeram isso? Porque ele já não tem mais utilidade. O MBL perdeu a sua utilidade. Eu fico muito curioso para saber quem é que espalhou esse áudio, porque assim, isso mostra assim, pô, cara, um áudio daquele é íntimo, só é mandado para amigo. Então, assim, se os amigos do cara estão, assim, fazendo esse tipo de coisa com ele, isso mostra o ninho de cobra que é o MBL. Sim. E o que acontece? O cara espalha, chegou já no ponto, provavelmente, que o MBL já está fraturando internamente. Aquela última manifestação contra o Bolsonaro foi patética. Eles passaram meses se preparando, levaram para a manifestação todo tipo de esquerdista. Lembra que era nem Lula nem Bolsonaro, depois virou Lula sem Bolsonaro, e mesmo assim não deu ninguém. Aquilo mostrou para o establishment que eles não têm mais utilidade. Agora eles vão ser queimados, o que sobrar do MBL vai virar uma juventude do PSDB ou juventude Podemos. E o JL, Livres, essas porcaria desgraçada. Se você é do JL ou se você é do Livres, cara, eu te odeio. Eu não odeio vocês, eu nem sei quem vocês são, o que vocês estão fazendo. Mas o que eu sei é que se você é parte de qualquer um desses movimentos, acabou. Esses movimentos agora perderam relevância, eles vão ser rifados.
E o que vai sobrar agora da terceira via vai ser principalmente o Moro. Aí você falou do cara que, na minha opinião, mais se queimou de todos. Porque eu sei que essa é uma opinião particular em mim e ela não reflete a opinião da massa geral. Mas a minha análise foi assim, cara, o áudio do Mamãe Falei vazou. O cara nem voltou ainda, o cara nem se explicou. E o Moro, que antes da viagem dos caras tuitou, elogiando a iniciativa deles, simplesmente pulou fora. Cara, peraí, se o cara é teu companheiro, você vai ajudar o cara, vai defender o cara, ou no mínimo vai fingir que nada aconteceu. Ele pulou fora. É esse tipo de cara que quer ser presidente. Um cara que, tipo assim, abandona os companheiros no pior momento. Não, agora você se ferrou aí, eu vou pular fora aqui porque eu tenho que salvar o meu. Cara, que hominho sem vergonha que esse Moro é. Esse cara não serve para uma posição de liderança. Porque o cara, assim, se o cara, na minha opinião, ele tivesse feito qualquer outra atitude, o Mamãe Falei era parceiro dele. Ele já tivesse qualquer outra atitude, ele pulou, foi o primeiro a pular fora, o primeiro a soltar uma nota de repúdio foi ele. Então, assim, olha o tipo de homem que ele é. Tá, mas dentro dos planos que foram feitos, porque ele é uma peça num mecanismo que ele próprio não deve entender. Ele foi juiz a vida toda, que é uma função burocrática, ele não é político, ele não entende o que está acontecendo, como o pessoal do MBL não entende também. Eles aceitaram algum tipo de acordo que foi proposto para eles por um político mais experiente que deu uma lavada neles. Agora eles vão ver o que é bom, mas infelizmente eles nunca vão perceber, eles vão culpar o Bolsonaro até o fim. Mas ou o Maia, ou o Dória, ou o Fernando Henrique, alguém grande chegou, fez uma proposta para eles, eles aceitaram e agora eles estão levando uma lavada. Mas o Moro é a mesma coisa. O Moro tem uma utilidade clara nessa eleição. Ele é um vetor para atacar o Bolsonaro, porque ele estava dentro do governo. Nessa eleição ele vai ser muito útil. Depois que a eleição acabar, ele vai ser descartado, vai ser jogado de escanteio. Talvez, se o PT conseguir o que quer, talvez até seja processado, talvez seja até preso. Porque vamos lembrar que, dependendo de como o PT for nessa eleição, eles podem conseguir poder o bastante para fazer isso. Mas até a eleição acabar, ele vai ser protegido pelo establishment e vai ser mantido lá como um porta-voz de ataques ao Bolsonaro. E é para isso que ele serve. Então, por isso eu não acho que ele não vai perder, eu não creio que ele tenha público bastante para perder voto. E eu não acho que ter voto seja a função dele. Bom, estamos na hora dos memes já? Não, temos uma notícia que eles querem que a gente esqueça, mas a gente não vai esquecer. Eu já tinha esquecido. Mas eu não esqueci. Qual que é? Você também não esqueceu porque tá aqui na pauta. A pauta tá em branco. Eu também tenho uma notícia aqui que não era pra me esquecer, que você falou e agora eu lembrei. Então pode falar que a nossa, que é da Pfizer é a última. Pra você, São Paulino, você sabe que eu estou falando. Dios só tem uno. Dios Lugano, o grande zagueiro do São Paulo, mas outro Lugano que é um Dios também da Europa é a cidade da Suíça. Lugano, na Suíça, é a nova El Salvador da Europa, porque lá agora Bitcoin, dólar Tether e uma cripto que eu nunca ouvi falar na vida passam a ser moedas oficiais. E, então, assim, a corrida atrás das criptos, a concorrência entre os estados para ver quem vai dominar isso aí. E veja, nós estamos tendo vitórias sim anarcocapitalistas com todo esse contexto, porque, por exemplo, você olha que o mundo inteiro está fazendo sanções para a Rússia. Cara, quando você faz o cancelamento, nada mais é do que uma medida anarcocapitalista. Porque assim, se você se opõe àquela pessoa, você não precisa iniciar agressão com ela, você simplesmente deixa de comprar dela, deixa de vender para ela, você deixa de interagir com ela, você não convida mais ela para o teu churrasquinho, você não vai mais mandar cartão de Natal para ela. Isso não tem problema nenhum. O problema é você ir lá e agredir ela. Então, assim, a gente começa a observar que o mundo está se comportando dessa forma libertária. As criptomoedas estão sendo vitais durante essa guerra. Na Ucrânia está se usando muita cripto, na Rússia está se usando muita cripto. Então, assim, sempre quando tem essas situações de emergência, quem que o Canadá recorreu quando o imbecil lá resolveu bloquear as contas? As criptos. Quando os caminhoneiros não podiam mais aceitar doações, eles aceitaram doações em cripto.
Essa é a grande vitória que as criptos estão tendo, essa é a grande vitória que o libertarianismo está tendo e está deixando claro pra gente. Então, Jos Lugano, só existe um, que era o antigo zagueiro de São Paulo, mas a cidade de Lugano também é um Jos na Europa. Eu não entendi absolutamente nada dessa notícia, mas agora vamos a uma notícia realmente importante. A Pampers está custando R$ 7,93 no Carrefour. Isso é fundamental. Não, essa aqui foi uma anotação que fizeram, para não dizer que estão mentindo. Não dá para ver, mas está escrito aqui. A Pfizer está liberando 55 mil páginas de informações sobre a vacina do Covid que estavam em sigilo por 75 anos, mas o Texas, grande estado do Texas, talvez o último bastião da liberdade nos Estados Unidos, decidiu que eles tinham de soltar isso aí agora, então eles começaram a soltar, e são 55 mil páginas, então é claro que ainda não deu tempo, tem 3 dias que eles liberaram essas informações, não deu tempo de ser verificado, mas o que já se sabe é que tem lá 8 paginazinhas corridas de efeitos colaterais, muitos dos quais ainda não eram, vamos dizer assim, de conhecimento público. Quando houver mais informações a gente vai trazer aqui, mas a princípio fiquem sabendo que os próximos dias aí deveria, se a imprensa fosse séria, ter muita coisa para a gente descobrir sobre essa vacina que eles obrigaram todo mundo a tomar, ou queriam obrigar todo mundo a tomar, sem saber exatamente o que era. Mas como a imprensa não é séria, vocês vão ter de esperar até semana que vem, ou até o giro de quarta, que essa semana vai ter, semana passada não teve, porque os inimigos da liberdade cortaram a minha internet, mas essa semana vai ter, para a gente dizer aí o que é que tem nessas 55 mil páginas, conforme forem analisando. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco. Primeiro, não é um meme da sim, ficção, é um meme da vida real. Não, mas é que tem que ficar nos memes isso aí. Isso aqui é um meme da vida real, mas isso é um meme incrível. A prefeitura de Serra da Saudade tuitou, e foi verdade, eles tuitaram isso mesmo. Um tweet fantástico. Será que alguém não criou esse tweet só pra sacanear? Não, cara, é verdade isso. É tão difícil acreditar, mas a vida real está superando a sátira. Olha que coisa incrível. Devido à guerra na Ucrânia, a central de atendimento da prefeitura de Serra da Saudade, em Minas Gerais, a central de atendimento da prefeitura por telefone estará indisponível até dia 4 de março. Caramba, que ressaca do carnaval, hein, meus amigos? Agora, o comentário aqui que ficou ótimo. Sentinelas da Liberdade comentou no tweet acima. Só acredito vendo. Eu vendo. Não acredito, bicho. Os caras meteram essa mesmo. Não, o melhor terminou a semana de carnaval, terminou a guerra na Ucrânia. Então vamos agora para os memes da ficção. Máscaras de pano têm pouca filtragem contra a transmissão do coronavírus pelo ar, aponta estudo. Esse estudo foi super famoso, né? Agora vem o meme. Aí aqueles 2 caras lá de Eldorado, por algum motivo. Viu? É o que eu tenho dito desde 2019. E o outro? Mas como você iria saber se só foi noticiado agora, né? Como que a gente sabia que uma máscara de pano não servia pra nada? Eurotrip, esse filme é bem bom, né? Passaporte para confusão. Botaram até o Kim aí, coitado, que nem tava lá na viagem. Quem tá mais queimado depois do programa com... Juiz, deputado, lembra que falaram dele do nada, entrou na história toda? Não, o Kim tá mais queimado depois daquela história do Monark. O mais engraçado foi que o Monark tuitou: mamãe, falei, foi longe demais. Esse é o Mário Gomes, famoso cenourinha. Vai pro lado aí, coloca ele. Peter, cada vez mais eu me torno um libertário por sua causa, meu amigo. Obrigado. Um abração pra você. E um beijão também. Grande galã da década de 80, maior comedor que o Brasil teve naquela década. Depois de ficar decadente, aconteceu com ele o que aconteceu com todo mundo quando fica decadente. Vira libertário. Tamo junto. O Chico queria dedicar o episódio inteiro a esse homem. Eu queria contar toda a história dele, inclusive. Ele queria rever toda a história desse homem. O mundo em guerra. Aqui a política brasileira pegando fogo. Vacina, a empresa tentando esconder aí a notícia da vacina, mas a gente tinha de falar só do Mário Gomes, galã da década de 80. E eu sei que vocês estão decepcionados que eu fui boicotado, então procurem assim, conversa entre Frota e o
Glu, 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 glu. Como é que é o nome do Glu, glu, glu? Sérgio Malandro? Sérgio Malandro. Procure uma conversa entre os dois que eles contam essa história do olha Cenourinha. só, a gente ia pôr um vídeo do Frota, sem ser pra zoar o Frota. Muito Pra ouvir o melhor ele do tem que pra ficar contar. o dia inteiro falando de mamãe falei e guerra. Mas enfim, vamos lá. Outro meme. Jesus. Ucranianos na guerra. Ucranianos, Cara, né? todo destruído, Fudido. arrebentado aqui, mas por algum motivo com esse cabelo de otaku. Mais pra japonês, e aí, mamãe falei, é um cachorro com um smoking escrito busca o sexo. Mais um meme dos Sentinelas da Liberdade, que é o perfil 2 Sentinela. Esse é bom também. Foi o primeiro meme que eu vi. Sim. Por algum motivo, mamãe falei com uma dinamite que vai jogar numa escola escrito favela. Aí o Todinho chega e diz, Não posso, Não. não faça isso, mamãe falei. Pensa nos pobres. nas pobres. Aí, Ele fica ereto. suposto chupacu Assombra a Ucrânia. E aí uma foto do Tá. chupacabra com a cara do mamãe falei. Já viram que vai ser temático hoje, Vai né? ser temático, vai. Pode descer aí, de novo o Chupacu, a gente já Chupacu foi, de de Kiev. novo. Chupacu de Kiev. Pai- Pai dos pobres, o Lula. Come as pobres. Mamãe falei. Gente de... Como é que é? Quebai? Gente, acabei de dar um barrão. KKKK. Posso lamber? Oh, meu Deus. Quando explode uma crise de refugiados no leste europeu e você é um cara muito altruísta, e o cara lá. Querendo uma fila de refugiados. Esse eu nem li vantagem, nem vi, levei vantagem, eu nem achei graça. Esse foi muito baixo nível, quem fez aí, por favor. Mas as melhore. tetinhas dele estavam engraçadas. Oh, meu Deus. Procurado, mamãe falei, Arthur Duval, o Chupacu de Kiev. Que vai. E aí tá a boca dele toda lambuzada de Danone. Só pra ficar claro, o motivo de Kiev é por causa do fantasma de Kiev, mas eles não chegaram nem perto de Kiev, eles estavam a 1.000 quilômetros de Kiev ou qualquer outra zona de guerra. Só pra entenderem, 1.000 quilômetros seria daqui pra onde, assim? Cara, é que se você falar daqui, a gente vai revelar nossa localização, cara. Ninguém sabe onde a gente tá. Ninguém sabe. Então vamos dizer que a gente esteja em Belém do Pará, seria 1.000 quilômetros pra onde? Pra Sei Brasília? lá, eu acho que de Belém do Pará, 1.000 quilômetros, você chega em El Salvador. Eles estavam longe pra caramba de qualquer zona de guerra. Os caras nem pra ir pra guerra direito os caras fazem. Pô, podiam ter ido pra guerra de verdade, pelo menos não ficava tão feio. Perdeu tudo. Zé Buceta, perdeu o mandato, perdeu a esposa, perdeu o partido, perdeu amigos, perdeu a máscara. Ele não pegou ninguém. Cara, pega isso, não pegou ninguém. Passaram. Nossa, esse é nojento, cara. Esse é nojento. Esse vem do O Mago Libertário. Ucraniana vai no banheiro. Mamãe falei poucos segundos depois. Isso aqui deve ser o cara lá da banheira de Nutella, né? Deve ser um desses. YouTubers. Isso. Esse de Essa aqui é a novo, mesma repetiu. Coisa, já pra vocês verem, tem tanta... E quando o Dória se disfarça de pobre pra tentar ser comido pela mamãe falei. Rússia versus Ucrânia. Senhora, teria algumas migalhas de buceta para esse cidadão necessitado? Esse é o mesmo famoso, só colocar a cara do dito Esse pra mim é o melhor. Essa é a segunda vez que você diz isso. Quando o MBL resolve ir para a Ucrânia prestar solidariedade, aí é o Ucrânia, para quem nunca viu, é o Gohan esse. Esse é o Gohan, mas ele na sua forma o Super Saiyaman. Olha, essa me surpreendeu conhecer o Super Saiyaman. Ele com óculos escuros, aqui vendo duas bundas. Que tristeza ver a situação aqui na Ucrânia. Mas esse reflete a realidade de uma tal maneira, porque realmente e eu acho que eu não mencionei isso. O que piora é porque eles foram para lá tentar dizer que a situação estava pior do que, digamos assim, a direita, que é o Bolsonaro, estava dizendo que era. E aí chega lá e fala essas coisas. Então, tipo, ele tá fazendo essa careta, mas no final ele só tava olhando pra putaria. Puta, esse é muito bom, cara. Eu sempre falo que esse é o melhor, mas esse é muito bom. A Ucrânia vai perder. Aqui não tem canhão. Já podia comentar, não me levaram a Gleice lá. Se ele tivesse falado isso, feito essa piada, não teria ficado tão feio. Não, teria ficado massa. Essa piada valia. Essa piada valia. Tá aqui não é. Aí que é vai ser bom. do temático aí. Porque aqui o que vale é o seguinte. Foi 2020, né? Durante É. as manifestações, teriam mostrado o símbolo usado por neonazistas. Eu me lembro dessa história, que eles disseram que a bandeira da Ucrânia era um símbolo neonazista. Aí olha o comentário aqui.
Há quase 2 anos o G1 dizia que o símbolo ucraniano era coisa de neonazista. Agora eles querem te ensinar geopolítica. Sim. E detalhe, para quem não sabe, o Putin está alegando que ele invadiu a Ucrânia para tirar os nazistas de lá. O que em outro momento, eu não duvido nada que as mesmas pessoas que agora estão defendendo a Ucrânia fossem dizer que a Ucrânia tem nazista e que tem de ser invadida. Fala o nome desse perfil aí que eu não sei falar. Tá, Brando de Kebu. Kebu. Ah, é que pode, esse não é meme. Aí é... Também não sei o que é isso aí. Quem é essa pessoa? Esse é o meme. Esse é o meme... Alta cúpula do MBL se reúne às pressas para discutir a situação de Arthur Duval. São 3 crianças de 10 anos. Esse é do H3 So to Speak, perfil do grande Felipe Ojeda. Pronunciou bem. H3 So to Speak. Não, o Ojeda me deu um esporro, que eu falei mal esses dias errado o negócio. Curtindo a Ucrânia doidado, imitando aquele filme da década de 80. Eu gostei só do detalhe do coquetel Molotov. É, que ele falou que tava fazendo lá. Não, essa foi pesada, cara. Ele tava, 1.000 quilômetros da guerra fazendo coquetel Molotov, transportando coquetel Molotov, 1.000 quilômetros já feito. Cara, quem é que vai acreditar numa história dessa? Isso aí era uma notícia, na verdade, que a gente não falou. Bem-vindo ao gigante, eu não Arthur Duval. entendi. Mamãe falei. O que acontece, assim, tem uma zoação com o Vasco, que ele sempre coloca pessoas que já morreram. Aliás, o Vasco já colocou pessoas que já tinham morrido lá como bem-vindo ao Vasco. Já? Já. Pra quê? Jogador. E aí começou uma zoação. Por exemplo, quando morreu a Maria Mendonça, a primeira piada que veio foi colocaram bem-vindo ao Vasco, Maria Mendonça. Então, assim, sempre quando alguém morre, coloca lá. Então tá dizendo que ele morreu. Nossa, esse pessoal tem um senso de humor esquisito. Tudo bem, essa eu entendi, essa ficou até engraçada. Se eu soubesse disso, eu teria até rido, mas pô, mulher que não tem nada a ver com nada, coitada. Ah, mas não, quando ela morreu, a zoação em cima dela que ela ia pro Vasco. Todo mundo, quando alguém morre, vai pro Vasco. Tá olhando o quê? Quer que eu lamba seu pesado. Foi pesado. O Yuri faz um pi, acabou. E hoje, quebrando uma tradição, porque dizem que eu fiquei com medo de fazer igual o Arthur e falar besteira e me ferrar em casa, eu trouxe a minha esposa que vai escolher qual foi o meme que você mais gostou. Hein? Eu achei todos muito baixos. Ai, não sei, eu achei todos muito baixos. Os que falam de cocô não pra mim. Tá, então ela não quer os que falam de cocô. Ah, do canhão lá tem. Do canhão. Não, do canhão. É family friendly, programa cristão. Programa cristão. Aqui o vencedor, deixa eu ver. Como é A que Ucrânia vai perder, aqui não tem canhão. Family friendly, programa cristão. Exatamente, um abraço. Um abraço a todos. A paz do Senhor, programa cristão. Family friendly. Tô frase. Boa noite e boa sorte. Isso. Sim, vamos ver mesmo. Corta lá. Agora, Yuri, eu tô desconfiado que você não tá assistindo isso aqui e só vai jogando. Se isso aqui tiver no resultado final, eu não vou pagar por esse. Quer dizer, o Chico não vai pagar por essa edição. Só pra você saber. Se tiver tudo isso aqui no resultado final... Ele não vai saber, porque ele nunca assistiu. Eu perguntei se ele gosta da vinheta do Homem Macaco, ele não sabia qual era. Eu nem sei o que é, mas alguém vai vir reclamar pra mim que você deixou isso aqui. Pode ter certeza. Eu assisto também. Viu? Alguém vai vir reclamar pra mim. Então, por favor, vamos ter bom senso. Ele deixou outro põe dia o um homem negócio- macaco aí. Tá. Pega aí, vamos.